Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira. Meu amigo, minha amiga que nos assiste mais uma vez, desejo que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e que você esteja vencendo cada desafio que lhe é imposto com garra e com fé. Estamos no mês em que mundialmente se fala da prevenção do suicídio. E eu preparei para vocês mais um programa esclarecedor de conhecimentos importantes sobre o tema. A vida contemporânea é estressante. Aumenta dia a dia o número de doenças emocionais e mentais. As pessoas têm mais conforto, mas menos paz. Vivem com mais regalias, mas estão cada vez mais atormentadas. Angústias do inferno fustigam a alma e a tristeza consome o coração. A depressão é a causa de muitas enfermidades graves, além de ser ela mesma uma das doenças mais temidas da nossa geração. Mais de 10% da população mundial enfrenta esse drama. A depressão atinge todos os status sociais e todas as faixas etárias. Enfia seus tentáculos em pobres e ricos, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. A depressão embaça os olhos e estremece os corações e rouba a esperança. Joga suas vítimas no poço escuro do desespero e as priva de toda a vontade de viver. A depressão esconde as alegrias que a vida traz. Flerta com a morte. A depressão precisa ser enfrentada de frente, erguida com tratamento eficaz. Deve ser corretamente diagnosticada e eficazmente medicada. Trata-se a depressão com remédios, terapia e fé. Aqueles que defendem que a depressão é ação de demônios e pecados inconfessos laboram em erros. Depressão é uma doença que atinge o corpo e a alma. E por isso o remédio é necessário. A terapia é recomendada e a fé em Deus é vital. Sem esses componentes, a cura se retarda e a eficácia do tratamento fica comprometida. Nosso convidado de hoje é médico residente em psiquiatria pelo Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, Minas Gerais, especializado em psicogeriatria pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Dr. Douglas Soares Tomé, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, Ana. Fico muito feliz com o convite. Gostei muito da proposta do seu programa, que é informar as pessoas e ajudar justamente a abordar uma doença que, como você falou, atinge todas as classes sociais, atinge, crentes e descrentes e traz muito sofrimento. Então, estou muito satisfeito de poder estar aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Dr. Douglas, como o suicídio pode ser entendido como um desfecho grave de um transtorno mental? E os transtornos mentais, nós sabemos que, principalmente nos dias como hoje, eles têm um tratamento muito eficaz com medicamentos modernos, com tratamentos psicoterápicos. Podemos dizer, então, que toda morte por suicídio poderia ser evitada ou não, doutor? A gente pode dizer assim que, num cenário ideal, todas as mortes poderiam ser evitadas, mas é um cenário, é uma coisa que a gente gostaria. Na prática, a gente sabe que existem situações que fogem do nosso controle. De fato, os tratamentos melhoraram muito nos últimos, eu vou dizer, 50 anos, que é onde a gente começou a ter novas medicações e com ações novas, com mecanismos de ação diferentes, terapias mais evoluídas, A psicanálise surgiu aí nesse período recente também, é tudo muito novo. Então, os tratamentos têm ficado cada vez mais eficazes, mas existem transtornos que eles ocorrem de maneira muito abrupta. Então, um exemplo é a reação aguda ao estresse, que pode ser algo que a pessoa teve uma experiência de uma perda muito grande, de uma perda financeira, de uma perda pessoal, E
num momento de impulsividade, fazer algo que coloca a sua vida em risco. Então, assim, essa morte poderia ser evitada, principalmente informando as pessoas, né, que diante de situações extremas na vida, a gente tem um prejuízo da nossa capacidade de tomada de decisão. Então, nessa hora, é a hora de justamente procurar estar perto de alguém que pode amparar a gente e não fazer nada no impulso. Seria, como dizemos, um estreitamento de consciência, onde a pessoa, num momento de alto impacto emocional, de alto estresse, possa cometer algo sem conseguir pensar antes? Seria nesse sentido, doutor? Sim, sim. Um afunilamento, né, que é como isso, né, o estreitamento de consciência, onde a pessoa vai enxergar somente aquela situação problema, que parece não ter solução, que não ter melhora, mas esquecer, por um curto período, que tem todos os outros fatores de vida, que aquilo não é necessariamente, né, uma perda financeira, está longe de ser o que a gente tem de mais importante na nossa vida. Então, de fato, a pessoa perde a capacidade de avaliar outras coisas. Dr. Douglas, há muito tabu e preconceito em relação ao suicídio. Isso dificulta que o tema seja abordado de maneira mais clara e objetiva? E quais os cuidados que nós temos que ter, então? Já que existe esse tabu, já que existe o preconceito acerca do tema, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que devemos falar, como devemos falar e como não devemos falar? Certo. Excelente pergunta, porque o principal tabu sobre o suicídio é uma ideia difundida, inclusive, né, no meio, né, da saúde mental, terapêutico, e também no meio médico. Então, assim, pronto-socorros e tudo, de que se eu falar sobre suicídio, eu estou estimulando. E é justamente o contrário. Se eu falar sobre suicídio com um paciente que eu estou vendo que ele está deprimido, que ele tem um discurso de desesperança, e eu abordo o tema, eu estou dando para ele a oportunidade de se abrir. Então, é a janela que ele precisava para procurar ajuda. Tá? Então, o principal tabu é esse de que não se deve falar. Se deve falar, mas com alguns cuidados. Eu vou começar até pela questão de como noticiar, né? Às vezes a gente tem problemas com meios de comunicação, e nem só meios de comunicação, porque mídia social hoje é uma coisa que não se tem controle, né? Então, falar sobre o suicídio, falando sobre métodos, não é a maneira correta, é justamente o contrário. Eu tenho que falar de uma maneira que traz estímulo a procurar tratamento. Então, falando sobre onde a pessoa pode procurar tratamento, quais os profissionais, então procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né, se sentir à vontade para falar com o seu familiar, se você está tendo dificuldade para marcar uma consulta, enfim. E falei com o meu familiar, né, como reagir. O familiar, ele tem um papel muito importante, ou o amigo, né, quem está dando apoio para essa pessoa, porque ele pode tanto auxiliar muito, tirar do fundo do poço, ou atrapalhar. E auxilia mostrando para a pessoa que eu estou aqui para te ajudar, eu sei que você está sofrendo, isso não é fraqueza, isso é doença, né? Para o que você precisar, pode contar comigo. Atrapalha muito quando as pessoas se esquecem que elas estão no papel de ente querido, de acompanhante, e querem elas mesmas trazer uma lição, falar coisas que fazem o paciente se sentir mais para baixo, né? Então a gente tem algumas frases que a gente sabe que podem atrapalhar, frases muito superficiais. Não, isso passa logo, isso vai passar. Para o paciente, ele sabe que não é assim, ele está sentindo isso há bastante tempo. Não, hora que melhora, não é só isso. A gente tem que procurar a fé, mas procurar também o tratamento para ter, né, a resposta adequada do quadro. Então, tentar mostrar principalmente que
você está ali para apoiar e não para julgar. Algo que eu já ouvi várias vezes e que eu desconstruo todas as vezes que eu ouço acerca do suicídio, é que a pessoa que comete tal ato é covarde, é um ato de acovardamento. E eu digo o seguinte, é bem ao contrário. Uma pessoa para tomar coragem, né, para tirar a própria vida, ele é muito mais corajoso, digamos, do que covarde, né? Mas é uma maneira de aliviar a dor. Eu olho assim, trazendo para um campo mais neutro, assim, é uma pessoa que está com um sofrimento muito grande, ela não enxerga solução e a morte tem essa ideia de que vai acabar com o sofrimento. Na verdade, a gente sabe que o sofrimento ele vai continuar para quem perdeu, os né? Familiares, entes que queridos. vão ficar, que vão perder aquela pessoa. E nesse momento que essa pessoa sente esse sofrimento enorme, essa saída, que não é uma saída real, né, mas essa ideia de que o suicídio traria a solução, ela é muito mais trazida pelo aspecto da doença do que por um julgamento que pondera todas as possibilidades, né, que considera quais as expectativas que eu teria se eu tivesse um tratamento. A sensação da pessoa é que nenhum tratamento pode resolver aquilo. Então é justamente o pensamento de que se eu não tenho alternativa... Perdeu as esperanças. É essa aqui que eu tenho. E o tratamento, o que a gente traz, né, é justamente o contrário, é mostrar que, olha, a saída não é só essa. Eu trabalho com isso, felizmente a gente consegue ajudar muitas pessoas e a gente tem outras saídas para você. Eu só preciso que você me dê um tempo, porque não é algo instantâneo. A gente gostaria que fosse, mas precisa de persistência, né, e uso correto das medicações, apoio da família, porque tem dias que são difíceis e o paciente quer desistir, então tem toda uma caminhada que demanda muita coragem. Nós estamos aqui no nosso programa Palavras que Edificam. A tua audiência é muito importante para nós. Eu espero que você esteja sendo tocada por essas palavras, por este assunto extremamente importante que nós estamos abordando hoje, nesse mês, Setembro Amarelo, onde se fala muito de prevenção ao suicídio, as doenças que causam o suicídio. Nós estamos aqui com o Dr. Douglas, né, abrilhantando o nosso programa no dia de hoje. Dr. Douglas, é muito difícil compreender por que um determinado indivíduo decide cometer o suicídio. Na sua opinião, e diante da ciência, porque nós estamos aqui buscando, né, a ciência em si, por que diante de situações semelhantes, algumas pessoas são propícias a cometer um suicídio, outras não? Passam por situações parecidas, semelhantes, ou seja, a situação não muda em si, muda, digamos, a forma que a pessoa encara, que a pessoa vê e o desfecho disso tudo. A gente começa desde lá de trás, né? Então, a história genética da pessoa, a história de suicídio na família, ela já é um fator que aumenta o risco. O que essa pessoa vivenciou na infância, né? Então, essa história de suicídio pode ter sido de alguém próximo. Mesmo que não tenha sido, já é um risco maior, mas se for de alguém próximo, aquela vivência é um fator adoecedor. E aí a gente tem uma coisa importante a considerar, que é o transtorno mental. Porque a mesma pessoa, ela pode passar por uma situação na vida em determinada fase e reagir com mais resolutividade, de pegar o problema, né, e resolver e enfrentar aquele trauma. E em um segundo momento, talvez já com um adoecimento psiquiátrico, não conseguir ter a mesma reação. Então, além de pessoas diferentes reagirem de maneira diferente ao mesmo problema, a mesma pessoa, em momentos diferentes da vida, pode reagir de maneiras diferentes ao mesmo problema. Então, a ideia de entender que
em algum momento a gente precisa, né, de um apoio, a gente precisa de um apoio familiar, a gente precisa de um apoio terapêutico e de psicoterapia também, que eu estou falando, é muito importante. Eu não preciso ser autossuficiente. A gente não é autossuficiente e não tem nenhum poder extraordinário. Em nada e em situação nenhuma, né? Exato. Então, a gente tem traços de personalidade também que podem, né, trazer para aquela pessoa uma dificuldade maior de lidar com a frustração, reações mais explosivas. Pessoas com histórico de reações explosivas têm um risco maior de ter tentativas de suicídio, não necessariamente, né, de tentativas mais letais, mas de tentar por frustrações várias vezes. Então, uma hora essa tentativa pode, de fato, ter um desfecho pior do que a gente imagina. E o errado acontecer, O né? errado acontecer. Dar certo e o errado acontecer. Isso tem muito a ver com digamos, a teoria da complexidade, né, do ser humano. A mente humana, na sua complexidade, quando você disse, eu achei muito importante, o mesmo ser humano, né, pode reagir de forma diferente em situações diferentes. Então, não apenas uma outra pessoa em situações parecidas reagir diferente, mas até mesmo a mesma pessoa reagir de forma diferente. Isso tem muito a ver com a complexidade da mente humana. Eu vou trazer uma fala que uma paciente trouxe para mim que me impactou, porque o consultório é isso no dia a dia também. É bacana isso. A gente essa aprende troca, também, né? Muito bom. E era uma paciente que tinha feito um tratamento de câncer e um ano depois, um período depois, não durante o tratamento, depois de remitida, né, da doença, a doença não estava mais em atividade, ela teve uma depressão e ela veio, tratou, e quando melhorou da depressão ela falou, doutor, isso é pior do que câncer, porque na época do câncer eu tinha vontade de ir lá e fazer, mas na depressão a minha vontade era de não fazer nada, era de ficar apática. Que forte isso, né? Isso é muito forte, que né? forte. Porque todo mundo teme muito, né, o câncer como uma doença grave que é, e às vezes não entende o quanto uma depressão traz sofrimento, o quanto também é grave. Muito forte. E nós estamos aqui no nosso programa para dizer que nós te entendemos, viu? Nós estamos aqui com uma atitude acolhedora, de maneira nenhuma com uma atitude de desprezo ou de julgamento, né? Porque nós entendemos o quanto isso é difícil. E a fala dessa paciente, que foi trazida aqui como exemplo pelo Dr. Douglas, vem corroborar, vem ilustrar muito, de uma forma muito sucinta, o que nós estamos falando. Dr. Douglas, possuir uma espiritualidade, uma religião, uma fé, é um fator de proteção na questão das doenças psiquiátricas e em relação também ao suicídio? Com certeza. Quando a gente fala sobre suicídio, a gente tem, né, alguns outros fatores, mas ser casado, se sentir responsável por alguém. Então, se eu tenho alguém que eu cuido, que eu tenho afeto, isso é protetor. Ter uma estrutura social que me acolhe. Então, a gente tem outros fatores protetores, mas a espiritualidade é um fator muito importante. E a gente está falando de várias religiões, né? Porque a fé traz justamente para a gente uma esperança muito grande, essa questão de saber que eu tenho algo a mais. Eu tenho algo a mais do que só esse sofrimento que eu estou sentindo. Por outro lado, a religião, e aí não a espiritualidade, porque a religião aí a gente já envolve as pessoas, né? A religiosidade e tudo, pode trazer fatores negativos. Então, para você que está assistindo e gostaria de, às vezes, conversar com alguém que você percebe que não está bem, evita falar de maneira que a pessoa fique mais para baixo ainda. Então, isso é falta de fé, isso é porque você não está orando bastante, isso é diferente do que a gente está falando de fator protetor, tá bom? Então, falar
e dentro da sua religião trazer o que a sua religião contribui, né, para dar amparo para a pessoa é muito importante, e evitar essas falas que podem colocar a pessoa mais para baixo é muito importante também. Muito bem, é o que a gente fala sempre e é o que as nossas experiências também nos mostram, né? Que você pode possuir a tua fé, você pode ter a tua crença em Deus, você pode saber usar isso como uma forma de esperança para que você melhore, né, da situação, do quadro em que você se encontra. Mas de maneira nenhuma isso pode trazer para você uma questão de culpa em não conseguir ou se sentir fraco, fraca, por estar passando por situações de depressão, de ansiedade ou de qualquer que seja o transtorno que precise uma ajuda profissional. E diga-se de passagem, né, Dr. Douglas, eu costumo dizer para as pessoas que me procuram que o profissional certo para tratar doenças, transtornos de ordem mental é o psiquiatra. Existe um tabu muito grande, existe um preconceito muito grande acerca do psiquiatra. A gente ouve coisas do tipo assim, misericórdia, quando a gente fala, né? Porque há tempos atrás aí associava-se muito a questão do psiquiatra com tratar de loucos, né? Manicômios, e nós sabemos que não é bem assim. E o que eu costumo dizer para pessoas que me abordam dessa forma? Se você tiver um infarto, você vai entregar o seu coração para um ortopedista? Aí ela me responde, logicamente, que não. Então eu digo para ela o seguinte, não entregue a tua química cerebral, que é algo tão delicado, nas mãos de quem não estudou exclusivamente para aquilo, não desmerecendo outras classes médicas, mas nós sabemos que existem N medicamentos, N antidepressivos, e para cada caso, através da escuta, né, que a escuta, nos casos de doenças psiquiátricas, é o que é mais forte, porque não existe um exame de imagem que vai detectar um transtorno mental. Então, é clínico, né? O diagnóstico é clínico. Então, a gente sabe que através dessa escuta, o psiquiatra tem as condições necessárias para saber qual medicamento vai receitar, qual tipo de tratamento esse paciente vai ter que seguir. É mais ou menos por aí, doutor? O que acontece hoje em dia é que muitas vezes as pessoas que chegam no consultório são os quadros que estão muito graves. E não deveria ser assim, porque quando a gente fala de... Vamos focar na depressão, porque é o mais comum, né? Mas quando a gente fala de um episódio depressivo, o primeiro episódio depressivo é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque se bem tratado, eu tenho uma chance muito maior de nunca mais ter depressão. Se mal tratado, eu tenho uma chance muito grande de precisar de remédio, talvez para a vida toda, ou talvez não precisar de remédio, mas nunca mais ter uma recuperação 100%. Então, ter sintomas residuais, porque aquele quadro se arrastou muito, porque melhorou um pouco e achou que estava bom e, né, continuou tomando um remédio em dose baixa, ou parou abandonou o tratamento. Cedo, enfim. Então, o tratamento com um profissional especializado, ele é mais do que só medicar bem, é também orientar como que vai ser o segmento a partir do momento que a gente tem uma melhora. Porque às vezes a pessoa pode iniciar um tratamento com um médico, né, generalista ou com um especialista de outra área, mas ela não costuma voltar lá para ser reavaliada. Verdade. Então, não costuma voltar lá. Então, usa o remédio por um tempo, aí pula para um outro médico, aí pede uma receitinha aqui, uma receitinha ali, e aí é onde o tratamento já se perde. Verdade. Então, fique ligado, viu, telespectador? Fique ligado nessas informações, porque são extremamente importantes para a sua vida. Doutor, quais os transtornos mentais que têm mais prevalência na questão do suicídio? Existe um mais do que o outro? Quais são eles? Então, a gente engloba, né, primeiro os transtornos do humor, que aí é depressão, transtorno bipolar, e aí dentro, né, da depressão a gente tem a depressão bipolar, que é inclusive subdiagnosticada, tem algumas características especiais, a gente pode falar sobre isso até em outra oportunidade. Esquizofrenia, uso de drogas, não só como
um transtorno em si, da dependência química, que é uma doença também, que gera mudanças de forma e de química cerebral, não é só um hábito, tá? Dependência é sério. E ela acontece juntamente com outras doenças. Então, se eu tenho uma pessoa com depressão e alcoolismo, a chance dessa pessoa é maior. Então, entender também que as doenças convivem entre si, são comórbidas em alguns casos. E transtornos de personalidade, que às vezes são essas pessoas que a gente vinha falando que têm mais dificuldade para lidar com situações adversas, que têm reações mais impulsivas. Então, se eu tenho essa pessoa com um quadro de depressão, ela é mais impulsiva na tentativa. A depressão ela está presente em muitos transtornos, né, doutor, como uma comorbidade, como uma situação difícil de lidar, né? Mas nós chegamos ao final do nosso programa. Eu sei que esse programa vai ser uma bênção e vai alcançar, atingir muitas vidas. Você que nos assiste, nas minhas redes sociais você também pode acompanhar esse programa. No meu canal do YouTube, Ana Amélia, Palavras que Edificam Oficial. Também no meu Instagram, anamelia.palavrasqueedificam. Na minha página, fanpage do Facebook, Palavras que Edificam. Na TV, né, no canal 3 da TV Rio Verde e também nas redes sociais da TV Rio Verde, canal 3. Você pode acompanhar os nossos programas, você pode compartilhar com seus familiares, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Eu sei que muitas pessoas ao seu redor precisam ouvir, assistir. Foi extremamente esclarecedor, viu, Dr. Douglas? Obrigado. O meu coração se enche de gratidão pelo programa, por tudo que nós vivenciamos aqui. Eu sei que assuntos assim só nos fazem crescer. Eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite. Eu sei que não é fácil, né? A vida de um médico, a vida da gente é muito corrida, mas você prontamente esteve aqui. E eu sei que Deus vai nos dar outras oportunidades também, porque tem muitos assuntos para serem abordados. Obrigada. Nada, eu que agradeço pelo convite. E né, uma mensagem final para você que está passando por sofrimento. Nenhum sofrimento é eterno, né? Então a gente procura o tratamento enquanto a gente tem oportunidades e Deus está aí justamente para nos dar essa força e nos dar essas oportunidades. Muito bem, como eu costumo sempre dizer, o psiquiatra com Deus é bênção, né? O psicólogo com Deus é bênção, o médico com Deus é bênção. A gente sabe que nós atribuímos tudo ao nosso Criador e Ele deixou a sabedoria aqui na Terra para que o ser humano invista nela, descubra ela, deixou a matéria-prima para que o ser humano descubra os medicamentos e eles estão aí, a nosso favor, para nos ajudar no tratamento. Não é isso, doutor? Isso aí. Muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Palavras que Edificam, com Ana Amélia Vieira. Para que os nossos programas aconteçam, eu conto com parceiros maravilhosos que eu quero agradecer aqui imensamente do fundo do meu coração. MVP Beauty Center. Maíra, minha querida, obrigada por essa parceria. Que Deus abençoe e que sua vida seja sucesso sempre. Casa e Decorações, na pessoa da minha querida Indiara, né, que nos ajuda aqui com a decoração desse programa. Indiara, muito obrigada, gratidão do fundo do meu coração, viu? Com a sua vida. Também Suelen Leão Makeup, que faz essa transformação aqui na apresentadora, né? Obrigada, Suelen, pela sua parceria de sempre. Também Rafa Alves Foto, que cuidou de toda a produção das fotos, para que a mídia, a parte digital, a parte de marketing e divulgação desse programa acontecesse. Também Damares Pinheiro, minha amiga Dama, que sempre tem me ajudado na produção, né? E nos contatos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês grandemente. Palavras que Edificam, com Ana Amélia Vieira.